Vitória tranquila, construída no primeiro tempo. Dois fatores importantes nisso tudo, dá pra dizer até três agora, eu lembrei do que você falou agora há pouco, em relação ao próprio Ferreirinha, que entrou bem e tal, dando algumas jogadas um pouco mais rápidas, né, ali na ponta. Também o Lucas Moura, que foi o melhor da partida, e o São Paulo ter reagido mesmo depois de ter sofrido aquele empate 1-1. Vitória tranquila com essas circunstâncias. Então, boa noite para você, meu caro Guilherme, boa noite a todos os amigos que estão com a gente aqui nesse pós-jogo. Olha, realmente o time do São Paulo não teve grandes problemas. Ele começou o jogo, já fez um gol, teve alguma dificuldade para se assentar depois desse gol. O Santo André parecia... queria reagir e reagiu, fez o gol de empate e ali foi o ponto crucial do jogo. O São Paulo, quando toma um empate, ele poderia reagir de uma forma positiva ou negativa, e ele reage de forma positiva. Ele não se intimida, vai pro ataque, faz 2 gols rapidamente, domina todo o primeiro tempo, poderia ter feito outros gols, o Lucas Moura desequilibrando completamente, e aí no segundo tempo o que poderia acontecer? O São Paulo forçaria mais? O Santo André forçaria? O Santo André até mudou. O Santo André colocou tirou um terceiro zagueiro, colocou mais um homem para a criação, mas não chegou a levar problema para o São Paulo, embora tivesse aumentado a sua posse de bola no começo do segundo tempo. A defesa do São Paulo controlava o jogo e aos poucos o São Paulo foi quebrando o ritmo da partida, tocando mais a bola, valorizando mais os passes. Só no final que, com a entrada principalmente do Ferreirinha, né, pelo lado esquerdo, o time do São Paulo ganhou velocidade de novo. O Galopo também entrou bem, mas muito rapidamente no jogo. E aí o time terminou a partida de novo atacando. Foi realmente um começo bem tranquilo e bom do São Paulo. Mas é cedo demais porque eles estão todos em pré-temporada ainda, né? Um bom começo do São Paulo, um começo positivo. Agora, Flávio, o São Paulo perdeu jogadores importantes, como, claro, cada um por uma situação. A Arboleda, que ainda tá machucada, aí os que saíram mesmo, né? O Beraldo, Caio Paulista, o próprio Dorival Júnior, o técnico, né? Que participou de todo o projeto ali, de pré-temporada, de planejar a equipe, acaba saindo para um convite especial da seleção brasileira. Enfim, o São Paulo começa o campeonato já com jogadores novos, os que saíram, um técnico novo também. Como é que você imagina esse São Paulo agora no Paulistão? Até pensando na preparação para o decorrer da temporada, como campeonatos mais difíceis, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Como é que você imagina esse São Paulo novo? Porque começa um trabalho praticamente do zero, né? Um técnico novo com jogadores novos e muitas peças mexidas. Então, você citou 3 jogadores do sistema defensivo, né, de São Paulo. Então fica complicado, né? Mas hoje foi tudo bem. Hoje a coisa correu bem. Na verdade, o Alan Franco jogava já o ano passado muitas vezes, Diego Costa também, então acabou ficando uma composição. O Wellington foi titular. É que no final do ano não era desse jeito que o time estava composto. De qualquer maneira, é um trabalho novo, são ideias novas. Por isso que o Gabriel cobrava, né, na transmissão, não está na hora de mudar e tal. Ele levou até o limite, porque você passa ideias na teoria, você faz alguns treinos. Mas com a bola rolando é outro papo. Então ele teve que esticar o máximo que pôde a permanência do time titular para poder passar as ideias, para que os jogadores comecem a entender melhor aquilo que se planeja. Isso faz parte do jogo, né? De uma forma geral. Você precisa ter essa ideia precisa ser assimilada, os conceitos precisam ser assimilados. Todos os treinadores têm suas próprias ideias. São pequenos detalhes do jogo que às vezes passam despercebidos, mas que o Carpini está tentando passar para os seus jogadores de forma diferente do que fazia o Dorival Júnior. Então, natural que isso demore um pouquinho, que ele valorize essa presença do time titular por mais tempo, mas daqui a pouco vai ter que revezar também, né? Por exemplo, vai colocar o mesmo time em Mirassol, daqui a pouco já joga em Mirassol. Então, isso aqui precisa ser visto. E o Lucas, que foi ali o destaque da partida, ele conversou agora há pouco ali na saída do gramado, talvez até fale também com o Chacon depois na zona mista, mas na saída do gramado, abre aspas, disse o Lucas: muito feliz de ter permanecido. Aqui é a minha casa, onde me sinto bem e feliz.
Depois de 4 meses e da conquista da Copa do Brasil, ficou o gosto de quero mais e eu estava empolgado pela estreia. É bom conquistar a vitória e vamos por mais. Aí ele cita por que ele saiu. Ele diz: senti uma cãibra no começo da temporada, é normal, então é melhor se precaver e sair, fecha aspas, disse o Lucas Moura. Então sentiu uma cãibra e acabou deixando o gramado. Alguns números aqui do Lucas na partida: um gol, uma assistência, um pênalti sofrido, 4 faltas sofridas. Ele deu ali 35 passes e 29 foram certos, ou seja, 83% de precisão nos passes. E nos duelos ganhos, foram 10 disputas, ganhou 7, 70% ali de aproveitamento nos duelos do Lucas Moura contra o time do Santo André. É um jogador que vai se esperar muito dele até agora pela sua permanência. Tinha aquela dúvida se ele ficaria ou não. Fica no São Paulo, estreia muito bem agora no Campeonato Paulista, mas ele já jogou muita bola na temporada passada, por exemplo, né? Na conquista da Copa do Brasil, foi fundamental, foi importantíssimo nos jogos contra Corinthians, contra Flamengo, enfim. É um Lucas que chegou ali no São Paulo e conseguiu mudar o patamar desse meio campo do São Paulo, Flávio. É um jogador realmente muito diferenciado. Se a gente for puxar um pouquinho, quando ele chegou foi uma revolução mesmo. Ele mudou totalmente o patamar do São Paulo, você está certinho. São Paulo ganhou a Copa do Brasil e aí também o próprio São Paulo como um todo deu uma baixada. Não ia ser rebaixado, não ia disputar título, a vaga para a Libertadores estava garantida e o final do ano do São Paulo como um todo não foi lá grande coisa. E não foi diferente do Lucas. Caiu de produção, todo mundo caiu de produção no segundo, depois da conquista da Copa do Brasil. Final do ano do São Paulo e do Lucas foram triviais, né? Cumprimento de tabela. E aí é uma expectativa sobre esse ano. Ele começou voando, né? Ele começou, num ritmo completamente diferente. No primeiro tempo do Lucas, ele estava numa rotação muito acima dos demais. Eu estou misturando todo mundo mesmo. São Paulo, Santo André, todo mundo. Fez total diferença, participou todos os 3 gols do jogo, das principais jogadas. Ele é um tremendo jogador, né? Se ele mantiver esse ritmo dele, tiver um bom condicionamento físico, óbvio que ele faz diferença. Jogador de 10 anos em Premier League, em Champions League, com tempo, com coisas marcantes, né? Então não é um jogador qualquer. Ele realmente pode fazer muita diferença. E acaba que a identificação com o São Paulo ajuda nisso, né? A torcida gosta, ganha confiança, vai embalado para os jogos, enfim, é um motivo a mais, digamos assim. Primeira rodada do Campeonato Paulista com Bragantino 0, Água Santa 1, Botafogo 0, Santos 1, além, claro, de São Paulo 3, Santo André 1, e o empate entre Ponte Preta e Mirassol. Só que esse jogo nos minutos finais. Aliás, terminou agora. Ponte Preta e Mirassol 1-1 lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ainda mais 4 jogos completam a rodada neste domingo. Às 4 da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras, transmissão da Jovem Pan. Às 4, São Bernardo e Ituano. Depois, às 18 horas, Corinthians e Guarani, também com transmissão da Jovem Pan. E Inter de Limeira e Portuguesa. São os jogos aí da primeira rodada do Campeonato Paulista. O grupo A tem Santos, Ituano, Portuguesa e Santo André. No grupo B, Água Santa, Ponte Preta, Guarani e Palmeiras. No grupo C, Mirassol, Corinthians, Inter de Limeira e Bragantino. E no grupo D, São Paulo, Novo Horizontino, São Bernardo e Botafogo. Para quem não está habituado com o Paulista, é diferente ali de muitos campeonatos. Não existe ali o confronto direto entre os times do mesmo grupo. Então você enfrenta os demais, ou seja, o grupo A enfrenta todos do grupo B, C e D, B e aí A, C e D e assim por diante. Então não existe o confronto direto, o que é ruim, porque às vezes você pode ter uma... Guarani e Ponte Preta, por exemplo, provavelmente não jogarão. Isso. A não ser que os dois se classifiquem no grupo, né? Um em primeiro e outro em segundo.
O que, convenhamos, não é o mais natural de acontecer. No grupo que tem o Palmeiras, por exemplo, né? Então, se eles eliminarem o Palmeiras, aí jogam um contra o outro. Ou seja, não haverá Corinthians, Ponte Preta e Guarani. É uma pena, seria um clássico ali local interessante, mas é isso. Então não existe o confronto direto nos grupos, apenas o confronto entre grupos. É uma forma de disputa e que às vezes é criticada, né, Flávio? Porque muito por conta disso, você não enfrenta um adversário que está disputando diretamente uma vaga com você no mesmo grupo, e também porque muitas vezes um time com menos pontos consegue avançar e outro com mais pontos fica de fora, justamente por não ser a classificação geral que vale, né? O que vale é a classificação dentro dos grupos. Quando você não faz um turno e retorno, você está sujeito a esse tipo de coisa, e é normal, natural. Sim, isso já aconteceu muitas vezes, né? Se a gente puxar o ano passado mesmo, né? Teve time que teve melhor classificação e não entrou na fase final. Faz parte do não jogar seu turno e retorno, mas obviamente não daria para jogar um Campeonato Paulista com turno e retorno. Então, cria-se uma fórmula e essas fórmulas nunca são justas, né? Eu lembro quando o Campeonato Brasileiro ainda não era turno e retorno, é histórico, né, esse fato, quando o São Paulo fica em primeiro, pega o oitavo, que era o Santos, que chegou ali e tal, com a molecadinha, perde os jogos e o Santos acabou sendo campeão. Já tivemos em Libertadores o Boca 16º naquelas classificações, e aí, jogando fora de casa, ele chega a ser campeão. Então, quando você não tem o turno e retorno, você está sujeito a esse tipo de coisa. Faz parte, né? Como diz o Vampeta, a sorte também faz parte do jogo. Faz parte.